Então vamos testar a NH 300, fazendo uma comparação com a Scram. Não andei ainda com a NH. Vamos ver do que ela foi feita. Então, galera, o Guilherme já deu a introdução aí. Tá aqui as duas motocas. Elas são bem semelhantes aí. Depois a gente vai ver os números em relação à potência, tamanho e tudo mais, tamanho de roda, tudo. Preço também bem compatível entre elas. Então, vamos dar uma volta nas duas agora e ver qual que é. Primeira coisa que a gente nota aqui é o giro, né? Enquanto a Scram vai macia num giro mais baixo, essa aqui a gente arranca com um giro mais alto, é uma característica importante do motor. Eu noto aqui já a diferença de peso aqui da frente da moto. Aqui pra mim, a moto, ela é leve também e tal, mas o pneu aqui tem uma jogada um pouco diferente da NH 300. Guilherme, tu tem essa impressão aí de que essa frente é bem mais leve? Eu achei a frente da NH bem diferente. O guidão parece que está bem mais próximo do corpo, né? O meu braço não está nada esticado, mas achei ela bem ágil assim. Sinto que a pilotagem vai ser bem diferente. Quem testar uma moto ou outra vai sentir uma diferença basicamente na ergonomia, né? Nessa questão do guidão da NH, ela parece que tem um riser bem alto aqui, né? Aproxima bastante do corpo. Enquanto a Scram, pelo que a gente está vendo aqui no Jason, aparentemente está numa posição mais com os braços um pouco mais esticados. O que você achou aí, Jason? Então, essa questão do guidão, assim, elas são reguláveis, né? Elas podem inclinar um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, tanto nessa aqui quanto nessa aí. Mas realmente, esse guidão aí parece que ele tá mais pro piloto. Ele tem uma leve curvatura lateral também, né? E levantando na moto aqui, a gente consegue pilotar normalmente. E aí, essa aí, o que tu achou? Dei uma levantada aqui, dá para pilotar tranquilo, né? Só a posição um pouco mais próximo do corpo. Seria bacana testar num off-road leve aí pra gente ver como é que fica. O ideal é que quando você está de pé, você fique um pouquinho mais para trás da moto. Essa aqui, como o guidão é um pouco mais próximo do corpo, né? Você não fica meio para frente da moto. E agora o Guilherme vai notar uma diferença aqui, é o guidão. Cuida com o peso de guidão e retrovisor aí, tu vai notar uma diferença, olha lá. O guidão pareceu um pouco mais largo aqui. Não estamos na nossa moto, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado aqui, nem pensar em encostar em alguém. Ó, ele já teve um pouco mais de dificuldade lá, mas passou. Tudo bem, eu sou meio manetão também, né? Mas uma das coisas que eu estou notando aqui, a gente está falando dentro dessa parte alta aqui, mas a posição das pedaleiras embaixo fica bem na perna aqui, exatamente na perna. Para mim, a estatura, isso vai mudar em relação à estatura de cada um, né? Não sei como é que tá você aí na Scram. A impressão aqui é que eu fico sentado um pouco mais encaixado no banco, né? Mas que as minhas pernas ficam numa posição um pouquinho mais à frente dessa aí. E nessa aí eu sinto uma leve sensação de uma inclinada do tórax para frente. Nessa aqui eu já fico quase ereto, 100%. Eu tô sentindo também uma posição diferente, não tão ereto o tronco, né? Mas eu tô com meus braços bem dobrados aqui, em função da posição do guidão, que certamente dá para rebater um pouquinho mais para frente, né? E deixar os braços um pouco mais esticados, que para mim seria uma posição um pouco mais confortável, né? Que dos testes que eu fiz aqui com a Scram, eu senti um pouco mais confortável de estar com os braços um pouco mais esticados. Aqui está o Jason com o pé no chão, né? E a perna aqui do Jason não está tanto na pedaleira. Aqui no meu caso, eu tô com o pé bem na pedaleira. Nada que seja um problema, porque tudo isso a gente se acostuma quando a gente tem a moto, né? Quando a gente é na moto. Então, para mim, eu colocaria atrás, né? Que seria o modo até mais seguro de se colocar as pernas nessa questão da pedaleira. Mas é retrátil também, né? Uma boa qualidade de pedaleira aí. Você sentiu quando andou na NH alguma coisa estranha em relação à posição da pedaleira? Então, a pedaleira pra gente, pra eu que sou mais baixinho que tu, ela incomoda um pouquinho mais na canela ali, mas como ela é retrátil mole, bem mole, ela acaba não atrapalhando assim a ponto de querer derrubar a gente, ela é bem mole.
É uma vantagem disso aí. Mas realmente ela fica um pouco mais na perna, assim como ficava a Classic também, né? A Classic tem é pior ainda porque ela é fixa, né? Ali ela quebra a canela mesmo. Tá parecido com a Interceptor, né? Exato, exatamente. Uma posição bem parecida com a Interceptor, que fica bem na canela mesmo. Bom, aqui eu consigo estar num giro bem baixo, porque a moto também, né? Ela tem aí pouco giro em relação a essa aí. Essa aí chega a 11.000 RPM, essa aqui eu acredito que o giro dela seja 7, 8. A gente não tem RPM aqui então para ter essa noção. Mas para mim, essa questão aí, parece que essa moto aqui nas rotações baixas aí, ela anda bem tranquilinha assim, em relação a torque, né? Essa é a questão do motor girador, né? Característica das motos japonesas aí e de algumas chinesas também, né? Como a NH300. Você nota que eu estou sentindo, pelo menos agora, eu vou depois pilotar a Scram, mas estou sentindo que a gente passa mais marchas, né? Mais rapidamente, a gente tem que ir subindo as marchas na NH300. Aí uma coisa interessante, né, Jason? A Scram tem 5 marchas e a NH tem 6 marchas, né? Talvez sejam mais curtinhas. O que você achou do escalonamento das marchas? Eu achei essa quarta aí uma marcha que ela não tem muita usabilidade, essa quarta aí. Parece que a gente vai muito terceira, muito quinta, mas parece que a quarta logo ela pede marcha, depois você dá uma observada. Aqui a gente consegue andar com giro baixo para o torque ser mais alto também. E o torque se dá em RPM mais baixo. Então aqui a gente consegue alternar aí segunda, terceira, quarta bastante no trânsito, né? E aqui voltamos a ter o painel fixo, né? Que a Himalaia tradicional tem também. Só mexe o guidão. Mas a gente optou por essa moto, por ela ter o preço mais aproximado. E ela também ter a roda 19 na frente, né? E a Himalaia tem uma proposta um pouco mais off-road do que essas duas. Então eu acho essas duas motos bem compatíveis para quem está pensando em moto com seguro mais barato do que Honda e Yamaha. Não sei se tu tem essa ideia aí também. Essa é a grande vantagem das motos não tão vendidas, né, num volume não tão grande, que é incomparável, né, e inatingível por outras marcas, né, atingir o mesmo volume de vendas de Honda e Yamaha, mais Honda, né, que está aí com quase 80% do mercado. Essa moto aqui, com quem você acha que ela rivaliza? O que dizem por aí é que seria com XRE 300. Com que outra moto você acha? Lander 250, XRE 300, as duas Himalaia. Eu acho que inicialmente são essas motos aí as que dão mais cara a competitividade dessa moto. Ela vai ter um curso de suspensão menor do que as outras que são mais cross do que essa aqui, mais trail, né? Então ela vai ter um curso de suspensão menor. Então tu vai notar isso aí quando tu pegar essa moto. Mas a suspensão dela é macia. Eu já notei aqui uma diferença do banco também. Que o banco aqui é muito mais macio, apesar da suspensão aí dar conta. O banco é bem largo, dá uma sensação de conforto, mas a gente está pilotando há pouquíssimo tempo, né? A gente está aí há 5 minutos pilotando. Por enquanto, o banco parece confortável em função da largura, mas eu sinto que ele não é muito macio, não é tão macio quanto da Scram ou da Himalaia, né? A Himalaia, para mim, é a mais confortável das Royal Enfields. Mas em termos de largura do banco, eu estou gostando. Talvez aí andando 1 hora na estrada, pode ser que a espessura do banco comece a fazer um pouco de diferença e aparecer algum desconforto, mas por enquanto está confortável aqui. Estou sentindo ela bem esperta. Talvez esse escalonamento de marcha curtinho dela, que é o que eu estou achando aqui, né, possibilita que ela não perca o torque nunca. A gente está numa subidinha aqui em quarta e ela vai. Se der uma diminuída, bota uma terceira, ela vai também. Claro, né, a Scram em termos de torque, em termos de números, né, no torque, tem um torque maior do que a NH300. Mas é bem ágil, bem ágil. Em termos de rack, né, o ângulo aqui da suspensão dianteira, ou do garfo dianteiro, né,
dá uma boa agilidade no trânsito. Não estou sentindo nenhuma dificuldade aqui. O torque dela também está sendo muito bom no arranque e para, né? A gente sabe que numa condição de trânsito aqui, a gente está sempre tentando se salvar do resto do trânsito. Então a gente tem que arrancar na frente, a gente tem que se meter em alguns cantinhos aí para se escapar, né, de um carro que acelera e tudo mais. O que você achou da agilidade dela aí, Jason? Bom, de agilidade eu andei ontem e hoje com ela, já andei com garupa também, depois vai ter outros vídeos lá. De agilidade eu achei ela bem excelente, bem excelente. Não desabonando a Scram, que também é uma moto bem ágil, mas eu achei excelente essa questão. O painel das duas é outro ponto a ser observado, que eles são bem minimalistas os dois. Trip 2, aí só tem Trip 1. Mas em si elas têm não é computador de bordo, é um pequeno painel digital ali, né? Então ambas elas têm, eu acho que funções bem semelhantes aí do painel. Eu não notei, tirando o RPM, que aqui tem a barra lá em cima do RPM, né? Essa aqui não tem o RPM, mas tirando isso eu achei bem compatível também aqui, e de resto são as mesmas funções, né? A Scram parece mais minimalista do que a NH, pelo que eu vejo assim. Esse painel aqui, bem o painel tradicional de Honda e Yamaha, né, com todos, totalmente digital, né, com todas as informações que normalmente as pessoas gostam de ver. Na Scram ali é um grande velocímetro basicamente e muito pequenininho o resto das informações, né? São basicamente as mesmas, né? Pelo que o Jason falou, então aqui só temos o Trip 1. E na Scram temos o Trip 1 e 2. Aqui estamos passando por um mar de motos. Situação tradicional paulistana. Trânsito, a gente pode ver que a gente sai na frente de todos os carros sem nenhuma dificuldade, né? Uma moto que tem esse apelo trail, né? Meio on, meio off-road. Na verdade é uma adaptação que as marcas fazem para a moto resolver praticamente todos os seus problemas, né? Mas na cidade ela está andando muito bem, apesar do guidão um pouco mais largo, talvez uma mexidinha aqui no peso do guidão resolva, né? O que você achou da agilidade no meio do trânsito, Jason? No meio do trânsito, achei elas bem compatíveis, assim, a questão dos guidão aqui. Aqui também tem um peso de guidão enorme. Quando eu estava fazendo o vídeo da Scram, eu cheguei a tocar esse peso de guidão num carro aqui. Eles são meio ignorantes, esse peso de guidão aqui. E aí segue a mesma característica. O peso de guidão ele é bem ignorante aí também. Uma coisa que dá para notar em toda a freada que você faz é que a frente afunda, né? Ela tem uma suspensão bem macia na frente aqui. Não dá para dizer que é defeito, né? Obrigado. Mas é uma suspensão com um curso menor do que o curso da Scram. Porque a Scram foi bem mais preparada para ser uma moto mesmo de cidade, né? Enquanto essa aqui pode ser mais comparável até com o Himalaia, né? Uma moto que vai fazer um off-road com menos dificuldade. Mas eu tô achando bem macio essa suspensão dianteira, e a suspensão traseira eu tô gostando bastante, né? Aqui a gente tá pegando uma rua ruim, eu tô sentado no banco aqui, mais ou menos ruim, né? Não tão ruim, mas não tô sentindo solavancos não. A suspensão traseira eu acho que tá muito boa. Eu passei a lombada sentado aqui, não é uma situação muito confortável. O que você achou, Jason, da suspensão? Cara, pra mim tudo tranquilo em relação à suspensão também. Parece que essa suspensão aí dianteira é mais mole, porém na buraqueira deu a impressão que essa aqui passa um pouquinho mais de conforto, nada tão absurdo, mas passaria um pouquinho mais de conforto do que essa aí na buraqueira, pouca diferença. Senti um pouquinho de falta de curso aqui agora. É isso que eu quero fazer tu testar agora. Na virada aqui, no trânsito eu não senti nenhuma diferença, mas numa manobra bem curta aqui que eu tentei fazer aqui, eu senti que opa, o guidão não virou tanto quanto eu gostaria, né? Mas aí a gente tem aquele detalhe da mesa, né? Da mesa mexer só o guidão, né?
Exatamente, exatamente. Então ela tem essa característica mesmo, né, de toda essa parte aqui ser fixa, né, no tanque, tudo plástico aqui, claro, né, naturalmente aqui, enquanto aqui é tudo lata, né, e então eu acho que isso aqui realmente deu um pouquinho mais de leveza na NH300, porque no caso aqui da Scram, né, a gente já tem tudo preso aqui na própria na mesa, né, e na suspensão dianteira. Acho que deu um pouquinho mais de leveza na NH300 na frente. Acho que olhando assim, né, a gente já vê que as duas estão no ângulo máximo aqui de virada para esquerda, e dá para notar que a Scram vira mais. Talvez no vídeo essa sensação não apareça, mas se a gente olhar exatamente de frente, é uma impressão, a impressão que eu tenho. Não, mas é isso mesmo. E características bem diferentes, né? O disco aqui na esquerda, aqui o disco na direita. Em termos de visual, completamente diferente uma da outra, né? E lembrando que a gente está testando essas duas motos aqui, porque não é fácil também, durante o teste agora da Dafra aqui, da Sim, né? Que é importada pela Dafra aqui e vendida aqui no Brasil, ter fornecido essa moto agora, e não é de última hora que a gente vai conseguir também uma Yamaha, uma Honda ou outra moto para fazer esse mesmo teste. E só duas pessoas também, né? Que não tem que trabalhar hoje. Casualmente um dia de férias a gente conseguiu dar uma saída. Mérito aí do Jason, do Café Racer Diário, que conseguiu uma parceria com a Dafra e conseguiu essa moto. A gente vê que essa moto aqui ainda é bastante observada, né, no trânsito, né? Muita gente, né, muitos motoboys ali olhando a moto como se fosse uma novidade. Ela realmente ainda não está muito difundida. Por um lado isso aí pode ser bom, né, na questão de ser visada para roubo ou não, mas ela ainda chama bastante atenção. A Scram também chama bastante atenção, porque não é uma moto tão vista. O que está chamando a atenção aqui, que eu percebi, é que a 190 já está um tempo na rua. Porém, quando eles veem esse 300 aqui, eles estão notando que é algo diferente. Essa moto começou a ser vendida de abril para maio agora. Tem uma moto que ainda não tem quase delas na rua, né? O volume ainda é pequeno. Vamos aproveitar agora então e vamos trocar, aproveitar que tem umas nuvenzinhas aqui tirando um pouco dos 30 e poucos graus aqui que a gente está suando, e depois a gente vai parar na praça aqui e vai fazer o comparativo. Então vamos trocar as motos aqui. Beleza, vamos de Scram agora, vamos ver todas as diferenças aí que as duas têm. Senta aí, vamos ver o que tu já nota aí de cara. Nossa, Scram aqui bem mais baixa, né? Dá para notar que aqui é 820 banco ao solo, aqui é 790, né? Senti que é mais baixo. Também, agora que eu estou notando que também tem essas pedaleiras aqui, estão numa posição em que a pessoa vai precisar se acostumar com o andar da carruagem aí. Mas estou sentindo que na Scram é um pouquinho mais tranquilo a posição em relação à NH. Isso para mim é estatura, isso aí muda muito de pessoa para pessoa, né? Nem todo mundo vai sentir a mesma dificuldade que eu estou sentindo. Bom, vamos lá então. Vamos continuar os testes aqui. Bom, aqui eu já notei uma moto bem mais leve, né? Aqui a gente anota onde é que estão os 30 quilos. Uma coisa interessante aqui é que a Scram ela tem uma altura mais baixa do banco ao solo. Mas ela tem uma suspensão de maior curso, né, 200 milímetros, ali não me lembro 60, 90, agora não tenho certeza, depois a gente vai checar. Mas parece que eu estou numa posição mais alta em relação à NH300, pilotando. Você não está sentindo que está mais afundado aí no chão, Jason? Parece que eu estou mais no chão aqui, né? Parece uma moto mais baixa, apesar do banco, né? Eu acho que é a sensação da altura da pedaleira aqui. Aqui eu fico com a perna mais dobrada. Aí eu fico com ela um pouco mais esticada. Até tu que é mais alto, eu tô vendo no retrovisor aqui também, dá a impressão que tu tá com a perna mais esticada do que eu aqui. Exatamente, senti isso também. Um pouquinho mais dobrada aí na NH300. E aí dá aquela impressão de que essa moto aqui tá mais no chão do que essa aí. Na aceleradinha? Interessante, né? Aqui em terceira marcha, lá eu estaria certamente em quarta marcha, se não em quinta marcha. É muito diferente a relação de marcha, né? Na NH300 dá para sentir muito mais que você tem que fazer a marcha mais rapidamente.
e que ela gira, né? Ela tem um giro mais... Obrigado. E que ela funciona num giro mais alto, bem característica das japonesas. Enquanto a Scram aqui tem a característica exatamente da Royal Enfield, né? Rodar num giro mais baixo. Deixa eu só chegar um pouco mais perto do Jason, porque senão vamos perder a conexão aqui. Ela já não afunda tanto quanto a NH. Se você freia com o freio da frente, parece um pouco mais firme, enquanto a NH parece que tem um jogo. Ela vai para baixo, vem para cima. Você não sentiu isso? Eu tenho a impressão de que a suspensão da Scram tem o diâmetro mais grosso. Eu não encontrei o calibre da NH, da Scram acho que é 41, mas da NH eu não senti. Tem uma diferença bem notável assim, em termos de curso de suspensão, funcionamento da suspensão. Visualmente parece semelhante, mas pode ter uma diferença aí de uns 2 milímetros, uma 41, a outra 39, pode ter uma diferencinha aí. Eu também não fui atrás desses números aí porque não achei tão relevante. Nenhuma das duas tem regulagem, né, da suspensão dianteira, então é isso aí, você comprou, você já sabe o que está levando. Já tem acredito que as duas têm a pré-carga da mola traseira, né? Porque é monochoque, né? Aham. E aí tem alguma regulagem, né? Geralmente tem a regulagem de pré-carga, né? O que vai fazer uma pessoa mais baixinha às vezes se sentir mais confortável, que a pré-carga deixa também a suspensão afundar um pouquinho mais, né? Então às vezes a gente que é mais baixinho usa com a pré-carga diferenciada, mais mole, acaba afundando um pouquinho mais a suspensão, dando a sensação dela ir mais para baixo, né? Opa. Viu como sair da situação ali? O cara fechou, puxa no torque e elas vão. Acho que tem um pardal, um pardalzito aqui, mais conhecido como radar. Pardal, né? Dois gaúchos aqui vai falar pardal. Pardal, acabei de vir de Porto Alegre, cheio de pardal na rodovia. Guilherme, tem um detalhe aqui também. Aqui a gente tem um pneuzão já consagrado da Pirelli, MT-60. E é um pneu misto, assim como esse aí também é um pneu misto, mesmo tamanho e tudo mais. Porém, a gente tem aí uma marca de pneu indiana. Indiana é uma das maiores marcas lá, não sei se é a primeira na Índia, uma marca bastante consagrada na Índia. Mas o pneu aqui da Pirelli é um pneu bem macio, né? Dá pra sentir isso já na pegada aqui, que é um pneu mais macio, né? Talvez a calibragem também possa deixar o pneu mais esperto. Eu tenho uma sensação que a Scram, vai sair isso no meu vídeo também, eu tenho uma sensação que a Scram, a frente dela dá umas bobeadas, às vezes quando tá mais peso de gasolina e tal, que é por causa do pneu. Eu testaria nessa moto, na Scram, um MT-60 igual esse que tá aqui, para ver o que muda na dirigibilidade da Scram. Eu não sei se tu consegue perceber um pouco da borracha aí, a pegada, né, no asfalto aí. Não tem a sensibilidade necessária para sentir uma diferença assim significativa. Eu acho que eu estou sentindo isso no conjunto, né? Por exemplo, a maciez da suspensão dianteira pode um pouco também ser em função do pneu um pouco mais macio, né? E do Seat ser um pouco mais duro, mas sinceramente é só uma impressão. Elas têm uma certa imponência aqui em relação aos tamanhos de pneus para cilindradas dela, né? E isso, né, considerando que a 300 é derivada diretamente da 190, né? Mesmo quadro, mesma suspensão, muita coisa que vem do modelo 190. E mesmo assim ela parece com um visual, né, um porte para uma 300 muito bom. A questão do porte, assim, dá para entender que essa moto aqui é um pouco mais compacta. Isso dá para perceber, que ela é um pouco mais compacta. Não sei se isso se dá também no comprimento entre eixo e tal, que a gente não está se atentando a esses detalhes, né? Mas tem uma certa sensação. Eu tenho uma certa sensação aqui de ter uma diferencinha aí legal entre as duas motos, né? Tu viu aqui, ó, o retrovisor, ele, dependendo da altura do veículo aqui, ó, tu tem que fazer aquela jogada. Como é que tá passando aí o teu? Tá passando apuro aqui. Obrigado. Tu teve a sensação do banco aqui, dar
jogadinha do tórax um pouco mais para frente e aí o banco realmente ser mais ereto, ou não notou isso aí? Eu senti que a minha coluna tá mais ereta aqui, e eu acho que o grip, né, do banco da Scrum é um pouquinho melhor. Pouca coisa, né? Também vai depender da roupa que você está usando, né? Mas estou sentindo que estou mais firme aqui. E aquilo que eu notei, né, da NH em relação à posição do guidão, para mim agora está bem claro, né? Na Scrum eu estou com o braço bem mais esticado aqui do que eu estava com o braço na NH. Agora que você voltou para ela aí, está sentindo uma diferença significativa? Aí eu estava com o braço esticado, aqui eu já estou com o braço dobrado. Mas tanto a Scrum quanto a NH300 tem a mesma dimensão de rodas, né? As duas aro 19 na frente. O que é bom o melhor seria 21, né, para fazer um off-road, mas o objetivo dela não é exclusivamente o off-road. Então, elas vão bem se você sair da cidade, mas na cidade não vão tão mal, né, como uma moto preparada mais para o off-road. Não senti nenhuma dificuldade em relação a isso aí na pilotagem. O que você achou? Bom, a questão aí de tamanho de roda eu não notei nada. Nada. É só essa questão do pneu mesmo, assim. Retrovisor aqui, a moto não vibra tanto também, né? A moto não vibra tanto. Essa moto aqui, depois de uma rotação aí acima de 100 por hora, a gente sente um pouco no banco a vibração, mas não sente na mão, né? E já na Scrum, a Scrum ela vibra por natureza um pouquinho, né? Então a gente está mais acostumado, né? Quando vai falar de Royal, de falar de vibração, né? É um motor de uma cilindrada maior, né? Então quanto maior a panela, maior a vibração, não tem como fugir disso. Mas nada parecido com as clássicas aí da Royal Enfield, as clássicas 500. Bom, no geral aqui a gente consegue acompanhar os motocas, né, no geral. A gente consegue acompanhar os motoboy aqui sem muito sacrifício. Não, a gente tá até que não tá ruim. Dá uma acelerada aqui. Giro completamente diferente, são características de motor absolutamente diferentes entre as duas, né? Depois vai ser bacana a gente conversar um pouco aí sobre o fator de escolha, né? Claro que toda comparação aí também ajuda, né? Quem está em dúvida sobre uma ou sobre a outra, vamos ver se a gente explora bastante isso aí, considerando sempre que há fatores que dá para calcular entre as duas motos, né? São matemáticos e outros que são muito mais de sentimento, de feeling, né? Muito diferente do que fazer a conta lá de qual é a potência de uma, a potência de outra, etc. Bom, galera, agora a gente vai conversar um pouquinho das duas motos aqui. Vocês vão acompanhar agora um breve comparativo entre as duas, não para ajudar nem influenciar a decisão de compra de vocês, mas para quem sabe, quem está exatamente na dúvida entre alguma dessas motos ou entre as duas, possa ter uma noção então. Então acompanha aí, galera, que a gente já volta. E aí, galera, agora vamos falar um pouquinho da ficha técnica das motos aqui. NH300 e Scrum 411 Himalaia. A gente optou por essa versão aqui que também tem a roda 19 dianteira e 17 na traseira, ao invés de pegar a Himalaia tradicional. Então, as motocas aqui, no caso da Scrum 411, 22.490 mais frete, o que está girando em torno aí de 24.990, enquanto a Dafra 23.990 e os concessionários não estão cobrando frete, tá? Frete grátis nesse momento aqui. O que você acha do preço aí? 1,5 de diferença entre as duas, mais ou menos, né? Talvez até essa diferença de preço não seja tão significativa que vai definir a compra, né? Talvez dá para dizer que elas têm preços similares, que a decisão de compra vai ser por outros fatores que não sejam o preço. O preço não é tão decisivo assim para escolher entre uma e outra, na minha opinião, né? R$1.000, eu acho que se a pessoa gosta muito mais desse estilo ou muito mais desse estilo aqui, não vai ser suficiente para virar a cabeça de alguém que queira uma ou outra, né? Achou grande essa diferença aí? O que te parece? Olha, a gente está optando aqui por duas motos que tem um seguro mais barato aí do que Honda e Yamaha, né? Então eu acho que, sendo compatíveis assim em potência, apesar daqui ter mais cilindrada,
Eu acho que a diferença de preço aí para a Scram, ela se dá também aí a cilindrada também que aumenta, ela tem mais torque e tal, então acho que tá dentro, casou aí, né? Bom, em termos de cilindrada, né, essa aqui é 411 cc's, essa aqui é 278.3. Nem sempre isso conta toda a história, né? Porque se a gente falar em termos de cavalaria, a NH tá ganhando. A cavalaria da NH300, 25,2 para 24,6 da Scram. 0,6 cc's de diferença, você acha significativo? E a relação entre a cilindrada e a potência, o que te parece? A soma da cilindrada e potência deixa a Scram um pouco mais esperta de arranque, porque aqui é o motor torque e aqui é o motor final. Esse motor tem mais final do que aquele. São bem semelhantes as finais aí, em torno de 150 km por hora das duas aí, cara magro, vento a favor, as duas têm uma velocidade final parecida. Aqui talvez vai até um pouquinho mais, viu? Então, por ser uma moto mais leve também, né, que é o fator peso-potência, né, que daqui a pouco a gente vai falar dele aí. Continuando aqui, então, o torque. Eu tô com um torque aqui de 3,26 kgfm a 4.200 RPM, então ele se dá logo em baixa, né? E aqui 2,45 a 6.000 RPM. Então, de 11.000 RPM, a gente tem que chegar praticamente na metade, um pouco mais da metade, para sentir o torque aqui, que é para dar um coicezinho. Tu teve essa sensação na mão ou só nos números? Eu achei, claro, o torque dessa aqui, aí sim eu acho que tem uma diferença significativa em relação à Scram, né, na questão de números. Mas acho que o peso compensa. Então eu senti que elas têm uma arrancada muito parecida uma em relação à outra, né? Não senti assim muito mais forte a Scram do que a NH, mesmo a gente sabendo que em termos de número, né, a NH tem menos torque do que a Scram. Bom, para chegar na relação peso-potência, vamos começar falando aqui sobre o peso, né? A Scram aqui é 194 kg para 166 kg para a NH300. Isso é bem significativo. E como elas têm basicamente a mesma cavalaria, em torno de 25, né? 25 cavalos, um pouquinho mais de cavalaria aqui, as relações peso-potência são para a Scram 7,9, aproximadamente 8 kg para cada cavalo, e na NH 6,6 kg por cada cavalo. Então, na batalha aqui, a NH300 vence aí em termos de peso-potência. Você nota isso na pilotagem, no desempenho dela? Eu noto uma leve diferença, porque eu já andei com garupa nas duas, né? E na arrancada dá a impressão que aqui na Scram a gente sai um pouquinho na frente e aqui a gente tem que soltar mais, dar um pouco mais de mão para ela crescer um pouquinho, o que também acontece bem rapidamente. O motor é bem girador aqui, né? Para mim ainda também bem compatíveis. Ainda nenhum desses itens aí foi um item que desse para alguma das duas uma baita vantagem aí. Vamos continuar então falando aqui do câmbio das motos. Agora a gente vai falar de um fator que pode ser uma diferença aí. Enquanto aqui a gente tem um câmbio de 6 marchas, na Scram a gente tem um câmbio de 5 marchas. Automaticamente as marchas aqui são mais curtas, então a gente troca mais marchas aqui, o que na cidade isso não quer dizer nada. Porém, como ela tem 11.000 RPM, quando a gente está em velocidade mais alta, isso faz um pouquinho de diferença ali no 120, 130, ela vira um overdrive aqui, essa sexta marcha. Tu não teve essa oportunidade de correr, né? Mas tu deve ter notado, pelo menos na parte urbana, né? Um pouco sobre o escalonamento de marcha. Realmente, aqui você troca menos marcha, né? As marchas você estica ela um pouco mais. No fim, eu acho que elas se compensam. Aqui dá para notar claramente, né, que o motor gira mais alto, você passa imediatamente de primeira para segunda. Aqui não é imediatamente de primeira para segunda, né? Aqui você vai fazer mais marchas para manter o torque alto, aqui você vai fazer menos marchas e ter um torque aceitável. Isso aí, então, define assim, uma diferença muito grande que essas duas motos têm em relação à concepção do motor, né? A concepção indiana e a concepção chinesa, no caso aqui, ou japonesa também, né? Porque ela segue mais ou menos a linha das motos aí japonesas em termos de motor. Em termos de tanque, né? A gente fala que essas duas motos aqui, essa aqui tem uma aparência um pouco mais urbana, mais voltada para a cidade. Essa aqui parece que manda um pouquinho para fazer um off-road e tudo mais. Em compensação, ela tem um tanque de 11 litros, enquanto a Scram tem 15 litros. Isso aí vai fazer diferença na autonomia se o consumo delas for muito parecido, né? Tem uma ideia já do consumo
da NH? As pesquisas que eu fiz, que eu ainda não abasteci, né, é que é bem compatível aí, a questão de consumo aí das duas pode chegar a 30 e poucos quilômetros por litro. Mas aqui eu tenho relato de, dando mão mesmo, ela bebe, chega a chegar uns 18 aí. Então por um motor ser girador, se tu cravar ali os 140 por hora, vai puxar uns 18, 20 aqui. Não foi eu que fiz esse consumo, foi amigos aí, então só tô levando essa referência aí. Talvez essa diferença de tamanho de tanque também, dê esse centro de gravidade um pouco diferente lá, o tanque realmente ele tá lá em cima, aqui a gente tem, ó, é plástico aqui no tanque, então o tanque provavelmente seja um tanque galvanizado que fica aqui dentro. E aqui é o tanque totalmente metal. Então assim, mais gasolina, centro de gravidade mais alto, talvez isso também deixe a Scram com um lagzinho ali de mudança de direção. O próximo item aqui para mim, que sou mais baixinho que o Guilherme, aqui é a altura do assento, né? Enquanto a gente tem aqui 820 milímetros, aqui a gente tem 795 milímetros. A gente está falando de 2,5 centímetros aí, a grosso modo, porém, como a suspensão aqui ela é um pouco mais mole, quando a gente senta, a gente praticamente fica com uma altura semelhante às duas. Aqui eu fico mais na ponta do pé, porque eu ainda não sou pesado, com garupa abaixa um pouco mais, e aqui, com o meu pouco peso, eu consigo ficar com os pés mais apoiados. E a tua sensação de altura aí? Bom, em relação à altura do banco ao solo, a Scram, assim como a Himalaia, né, eu me sinto muito confortável botando os dois pés no chão muito bem, tem 1,74 m de altura. Na NH também, mesma coisa, para minha estatura não teve nenhuma dificuldade. O que eu sinto que pode ajudar um pouco a NH300 é que a suspensão dianteira dela eu achei bem mais macia que a suspensão da Scram. Então quem sentar, quem for um pouco mais pesado como eu, ela vai baixar e vai ficar, esses 2 centímetros aí podem não atrapalhar tanto. Mas 2 centímetros, né, para uma mesma pessoa experimentando duas motos, faz diferença. Então o test ride é aquela coisa que todo mundo deve fazer, né? Principalmente se tem uma estatura um pouco mais baixa. Em termos de vão livre, 200 mm na Scram e 180 mm na NH 300, um pouquinho mais baixa então a NH. Não é uma diferença tão grande assim, né? Mas uma pequena vantagem aqui no caso da Scram, se você passa por muitas lombadas, né? Ou se está muito carregado com baús e garupa, pode fazer alguma diferença ela ser um pouquinho mais próxima do solo e ainda mais com essa questão de ter uma suspensão um pouco mais macia na frente, segundo eu senti. Descanso lateral. Em curvas para o lado esquerdo, muito inclinadas, ele acaba raspando com muita facilidade, porque ele precisa ter o lugar ali para pôr o pé, para puxar ele. Então, acaba não compensando esses 2 centímetros de altura aí que ela tem em relação a NH300 aqui. Então assim, aqui a gente tem uma sensação que a gente está um pouco mais no chão realmente, mais baixo, mesmo o banco não dando essa sensação, a inclinação do tórax um pouco para frente, e ali dá a sensação que a gente está um pouco mais alto por causa da postura, né? Bom, galera, em relação aos freios, eu achei muito compatível aqui o sistema de frenagem das duas motos. Não achei nenhum freio muito borrachudo. Temos aqui na Scram as pinças da Baibri, né, que é indiana, e eu não tenho aqui a referência de quais freios que usam a NH300. Porém, são freios de boa qualidade aí pela concepção das motos. Guilherme, tu achou alguma coisa exagerada no freio? Porque as dimensões dos discos também são bem parecidas e tal. As dimensões são parecidas e o desempenho também é bem parecido, né? Claro que a gente tem uma moto mais pesada que a outra, mas no trânsito a gente pegou um trânsito pesado, como a gente viu nos vídeos aí. Quando foi necessário frear rapidamente, o ABS das duas trabalha muito bem, né? Para essa situação de cidade, tranquilo. Provavelmente o Jason vai testar na estrada, aí vai ter alguma outra impressão numa outra situação. Então é isso, gente. Sistema de freio das duas motos compatíveis, lembrando que as duas não têm ABS comutável, ligado e ligado. Quem for fazer um off-road, pegar uma trilha com qualquer uma dessas duas motos e descer uma ladeira sem se preocupar com o freio, vai se lascar porque o ABS vai soltar o freio e o cara não vai ter freio na ladeira. Então tem que tomar bastante cuidado quem for usar no off-road essas motocas por o ABS não ser desligável. O pneu dianteiro aqui está um item igual nas duas motos, apesar da marca, né? Pirelli MT-60 e aqui o Seat. A gente tem pneus da mesma dimensão. O dianteiro aqui 100/90/19. Então nas duas motos aqui, mesmo tamanho de pneu, né? Claro que o ângulo de caça das duas motos são diferentes, então acaba mudando um pouco a relação trail, né? Que é a relação piloto e solo, né?
então acaba mudando um pouquinho aí. E o que tu achou, Guilherme? O pneuzão da frente aí? Os pneus, olhando, né, visualmente eles são bem gordinhos, assim, né? Tem um porte bacana, dá um porte bacana para a moto e dá uma segurança boa também, né, na questão de frenagem, né? Um pneu relativamente largo, assim, ajuda na frenagem. Claro que existe aí também a diferença de qualidade, né, de tipo de pneu, que o Jason depois pode falar aqui, mas pouca diferença, né? Aliás, nenhuma diferença em termos de raio, né, da roda. Pneus muito parecidos aqui, a mesma medida de pneu, só de marcas diferentes. Bom, do pneu eu achei a borracha desse pneu aqui uma concepção um pouco mais macia, pode ser impressão minha, pode ser calibragem, a gente está com a moto test ride aqui, então não dá para ter essa noção, aqui uma moto da imprensa, e ali a gente tem um pneu Seat, que para mim é um pneu muito bom, eu já usei, todas Royal usam esse pneu aí, eu já peguei chuva tudo mais com esses pneus, em teste de 7 dias também, mas eu acho a composição do pneu um pouquinho mais dura, pode ser impressão minha, talvez por causa da calibragem também, né? Mas eu não tenho muita diferença em relação a isso. Então o pneu traseiro aqui a gente tem uma leve diferença, a gente tem um pneu traseiro mais estreito lá, né, 120/90/17, e aqui 130/80/17. Na largura eles são compatíveis, porém, esse 1 centímetro na largura aí, se pegar o percentual de altura, curvatura e tudo mais, aí vai dar uma diferencinha leve aí de inclinação entre dois pneus. O pneu da Scrum, ele tem uma curva um pouco mais rápida na traseira, talvez isso dá aquela jogada de um lado para o outro com mais lag. Quando ele vai de uma vez, assim, ele demora e vai de uma vez, porque a curva lateral é maior. Aqui uma curva lateral um pouquinho menor aparentemente, não sei se eu tenho essa visão. Isso aí as leis da física indicam que isso é o que acontece, né? Agora, em termos de visual, a gente filmou de trás, né? Tanto o Jason quanto eu filmamos aqui a NH de trás. Esse pneu um pouquinho mais largo dela aqui dá um visual bacana pro conjunto dela. Ela parece uma moto bem mais robusta, né? Pelo menos em termos de visual, dá para notar uma diferença bem grande, além dessa diferença que o Jason falou em termos de dirigibilidade, né? O desempenho nas curvas. Temos aqui então o lampejador de farol, farol alto, farol baixo, setas e a buzina. No punho direito aqui então, o botão de informações muda aqui na frente, corta a corrente, pisca alerta e a ignição. Os pesos de guidão. E aqui no painel então da Scrum, a gente tem velocímetro analógico, indicador do nível de combustível, indicador de marcha, o horário, o odômetro total, o trip A, o trip B, as luzes espias ficam aqui embaixo. Já aqui na NH, então, temos também o lampejador de farol, temos o farol alto e farol baixo, as setas, a buzina, mesma coisa. No punho direito aqui, corta-corrente, pisca-alerta, tem esse barulhinho do relé e a ignição. Os pesos de guidão. E no painel aqui, então, temos as informações necessárias. Elas são trocadas a partir do lado esquerdo, nessa parte aqui, odômetro e trip 1. Do outro lado, o horário e nível de bateria. Marcador de combustível digital, indicador de marcha e o RPM aqui em cima, que é adicional, e o velocímetro aqui também é digital. Em termos de sistema de iluminação, aqui, bem moderno, né? Full LED, tudo é LED aqui. Enquanto a Scrum aqui, eles vão dizer lá, o marketing vai dizer que é um pouco mais raiz, né? Farol halógeno, piscas também, né? E a traseira, assim, a lanterna traseira, uma lanterna de LED. Modernidade aqui um pouquinho raiz também, né? Um pouquinho mais de raiz, e também reduz um pouco o custo da moto. Bom, eu já usei as duas motos à noite, né? Esse farol aqui clareia bem, porém o farol baixo, eu acho que ele poderia ser um pouco mais para baixo, ele tem um foco longe ainda, mas clareia muito bem. E o farol alto é realmente bem ignorante, o farol de LED dessa moto. Tem LED que não funciona muito bem, não tem muita claridade. Esse LED aqui tem uma claridade boa, um ponto para essa moto aqui. Aqui também é um farol que clareia bem, eu já usei bastante à noite. Essa lâmpada é uma lâmpada igual a lâmpada de carro também, né? E complementando, ela tem a lanterna em LED na frente. É uma lâmpada de LED na lanterna dianteira, então. Então isso aí acaba ajudando um pouco na economia da bateria, né? Preservar um pouco mais a bateria e não sobrecarregar tanto o sistema com as duas lanternas, que é o que mais fica aceso em LED. Pelo menos isso aí eles colocaram aqui. Em relação aqui um detalhe, né? Aqui a gente está sem a tomada USB, não sei se a nova leva que vai chegar já vai vir com a tomada USB embaixo do punho, assim como a Himalaia começou a vir agora. E aqui a gente tem uma tomada USB na NH300, que já é 2 A também, na frente do tanque aqui.
de forma que não atrapalha o movimento do guidão e tal, é só usar um cabinho aqui, deixar solto aqui em cima, mas é bem interessante ter a tomada USB na motoca. Não sei se para ti tu acha isso interessante, porque assim, a Scrum deveria ter um opcional tripper, é um fundamento assim, eu ter o tripper, por exemplo, como acessório e ter que comprar uma USB genérica para colocar na moto, perdendo até garantia. Então é uma crítica aqui, né, talvez no novo lote já venha, né, a tomada USB, a gente ainda não sabe, mas aqui já vem de série, apesar de não ter tripper, né? Então, tu acha interessante uma USB numa moto? Eu acho que hoje em dia tem que ter, não tem nem que pensar muito, né, tirar o USB. A gente acaba usando aí, gente que anda por muito tempo, acabei de viajar, né, se eu tivesse sem Waze, a minha viagem ia ser completamente diferente, né, o Google Maps. Chega um ponto que o celular não aguenta, se você faz uma viagem longa, tem que ter uma USB para dar uma carguinha no seu celular naquela hora que é necessário. O modelo 2024 da Himalayan, que já está na loja, que tem a USB, então eu acho que deve vir sim o modelo 2024 da Scrum com essa USB, e aí as duas se igualam nesse quesito, né? Acho muito importante, acho que hoje, até motos que não tem USB, com a minha Classic 500, eu coloco uma USB porque uma viagem é realmente bastante útil, né? As duas motos têm origem estrangeira, naturalmente, apesar de serem montadas aqui na Zona Franca de Manaus, né? Mas essa aqui, origem indiana, essa aqui, origem chinesa, né? Uma, digamos assim, mais oriental, apesar das duas virem da Ásia, né? Concepções bem diferentes, ideias de produtos, né? Talvez a Scrum é feita mais aí para a realidade da Índia e essa aqui mais feita para uma realidade universal. Eu achei bem compatíveis aí a questão de acabamentos. Aqui a gente nota que a gente tem uma moto na Scrum mais raiz, assim, mais ferro e tal, mas o acabamento aqui dos plásticos aqui não deixa a desejar. O pessoal criticou um pouco aqui os adesivos, né, que os adesivos são de qualidade bem simples, não teve nada muito exagerado aqui, mas lembrou que ela usa o mesmo chassi aí da 190, né, então talvez não quiseram botar uma linha de produção muito exagerada para fazer essa produção aqui. Bom, em termos de refrigeração, a NH300 tem refrigeração líquida, né, um radiadorzinho aqui, com uma ventoinha, então tem uma refrigeração líquida, que é um sistema aí um pouco mais avançado, digamos assim, né, usado nessas motos. Enquanto a Scrum, ela tem uma refrigeração a ar, temos as aletas ali no motor e também um radiador de óleo aqui do lado. Usa um sistema diferente de refrigeração, claro que essas coisas são super bem estudadas pela engenharia de cada uma das marcas, né? Para principalmente oferecer uma durabilidade melhor para o motor. Sistemas bem diferentes um do outro. Bom, uma coisa que dá para notar é o visual das duas, são completamente diferentes, né? Essa aqui super espartana, né? Aquele sistema que foi usado na Himalayan também, pouca coisa, né? Poucas carenagens, pequena carenagem ali, pouco plástico. Essa aqui já muito plástico, né? Muitas carenagens, aquela frente toda ali de plástico, né? Grudada nas partes laterais do tanque. Visuais completamente diferentes. Essa aqui bem mais para o estilo japonesa e essa aqui no estilo único Royal Enfield, né? Indiano. Bem mais raiz, mais espartano, mais metal se você bater no tanque. Enquanto isso aqui, se você bater, você vai ter plástico, apesar de serem plásticos de boa qualidade. Talvez isso sim seja um fator decisivo, né, para a escolha de uma ou por outra, o visual, né, que você vai buscar numa moto. O que te pareceu em termos de visual? Tem alguma que te agradou mais do que a outra? Ou te agrada mais do que a outra? Eu acho que vai depender muito do usuário, que ele busca uma moto mais exclusiva, uma moto mais diferentona mesmo, no caso da Scrum. E aqui, se a gente pegar a frente dela, ela lembra um pouquinho uma Cruiser 150, ela lembra uma BMW. São várias outras motos aí que tem uma frente mais ou menos semelhante, né? Apesar do farol de LED aqui ser um pouco diferente. Achei bem interessante, assim, acho que o cara quiser uma moto mais moderna, eu acho que ele vai vir aqui mesmo. O cara que continua querendo uma diferentona, uma mais raiz, ele vai optar ali mesmo, né? Em termos de ponteira de escapamento, na NH tem essa parte plástica aqui, né? Encontro ali metal, né? Explica um pouco aí por que a Scrum tem um pouco mais de peso. Plástico ali, metal aqui, mas o acabamento é muito bom. Eu gostei muito do escapamento da NH300. E a Scrum aqui também tem um visual aí bem roots, né? Claro que ela mostra um pouco mais da oxidação, enquanto ali tem um acabamento de pintura preta, né? Então, visualmente aqui parece que a NH ganha uns pontinhos aí para quem se preocupa aí com uma estética um pouco mais bonitinha, né?
E como vantagem das duas, né, a questão de, em grandes cidades, elas serem menos visadas do que as tradicionais opções nacionais aí de Honda e Yamaha, né? Para muita gente isso também é um fator decisivo aí para a escolha de uma moto. Certamente as duas não são tão vendidas quanto as japonesas aí e podem carregar essa vantagem também. Bom, então a ideia aqui não é dizer o que vocês têm que fazer, é mostrar as duas motos. E a gente tem que agradecer muito aqui a concessionária de São Paulo, de Moema, que nos cedeu a Scram para fazer esse teste comparativo, deixou a moto com a gente, dá liberdade total para a gente falar o que quiser, e também aqui a Dafra, por ter cedido uma NH300, é uma coisa que não é fácil de conseguir. Café Racer Diário, o Jason aqui, batalhou bastante para conseguir isso que a gente está fazendo, esse comparativo aqui não é muito fácil de fazer, para a gente que tem um canal pequeno, né, que ainda não temos tanta visibilidade assim nas grandes marcas. Então, agradecimento à Dafra e à Royal Enfield, esperamos aí que as outras marcas também possam, quem sabe, né, olhar aqui que a gente faz uma análise que pode ajudar muita gente a decidir qual é a próxima motoca a comprar. Espero um dia que a gente possa estar aqui com 4 ou 5 modelos compatíveis. Está no projeto aí, uns projetos bem legais aí. Então, obrigado a Dafra por fornecer a motoca aqui. É um teste de uma semana que vai lá para o canal, vai ter várias utilidades dessa moto, vocês podem acompanhar lá. E aqui também no canal do Guilherme, vai o mesmo vídeo aqui que vocês estão vendo agora, do comparativo aqui entre as duas motos. Então, obrigado aí a quem assistiu até aqui, espero ter esclarecido as dúvidas de todo mundo aí. Valeu, até a próxima. Grande abraço, até o próximo vídeo. Ups. Opa, tá rebelde.